Alagoas, querida do meu coração, é o Sabadão que tá entrando no ar na tela da TV Gazeta num final de semana que tá bem colorido por causa da felicidade. Nesse final de semana, mais precisamente hoje, se comemora também o Dia do Solteiro e colorido, sabe por quê? Por causa das frutas, dos empreendedores que são homenageados todos os sábados aqui neste programa na tela da TV Gazeta. Porque se você ainda não sabe, inclusive você que tá do outro lado da tela, você pode indicar uma história linda de superação, inspiradora, de empreendedorismo para o Sabadão chegar chegando, não somente na divulgação especial desse negócio, mas também homenageando essa pessoa. E é por isso que a gente está aqui no complexo conhecido como Recantos, na Nova Satuba, para falar sobre a história do nosso quadro, que será mostrada hoje, essa história linda, inspiradora, mas que, como todo empreendedor, ou melhor, empreendedora, porque a gente vai conhecer a Rafa, vem cheia de dificuldades, pedras no caminho, obstáculos. E no caso da nossa personagem de hoje, a Rafa, infelizmente ela acabou sofrendo com um incêndio que atingiu de maneira inesperada o box dela aqui no Food Park Satuba. Então a gente vai andar um pouco, né? Para você que passa sempre por aqui nessa região da parte alta de Maceió, bem pertinho do Ceasa, o complexo Recantos é aqui, ó, logo aqui, é um dos maiores complexos habitacionais da parte alta de Maceió e que conta com várias histórias de empreendedorismo que foram colocadas aqui nesse local, que é o Food Park Satuba. A barraca da Rafa, na verdade, o box da Rafa, fica logo ali na frente. A gente vai chegar, a gente vai contar a história dela e principalmente bater a nossa meta, que é divulgar histórias bacanas de pequenos empreendedores para que todo mundo possa conhecer e comprar do pequeno. É o Sabadão que começou aqui na tela da TV Gazeta. Vamos lá na Rafa. Pronto, agora eu já tô dentro do Food Park, onde fica o box da Rafa, uma jovem de 32 anos que há 7 anos trabalha com doces e salgados, assim como várias empreendedoras de Alagoas. Ela monta kits festa, oferece também para empresas, festas, confraternizações no geral. Então, Alagoas, eu sei que muita gente do outro lado passa pelo mesmo e sabe a necessidade, na verdade, como é difícil divulgar, mesmo diante das redes sociais tão vasta, o próprio negócio. A Rafa já tá ali aguardando a gente. Oi, Rafa, tudo bem? Olha, meu amor, seja bem-vindo à tela da TV Gazeta. O Sabadão tá tudo bem por aqui agora? Tudo bem, graças a Deus, depois do susto. Graças a Deus, tá tudo certo. Isso. Rafa, eu quero que você apresente para todos nós aqui o que é que você vende aqui na Rafa Salgados. Aqui na Rafa Salgados a gente trabalha com salgados fritos na hora, uma variedade de sabores e os docinhos e fornos também. Mas fora daqui a gente trabalha com todos os combos de festa, além do combo de doces e salgados, também com equipes completas. E há mais de 7 anos é que você já trabalha nesse nicho? 7 anos que a gente trabalhamos nesse ramo. E como foi que você veio parar aqui, que você conquistou esse box bem bonito, que tá ali todo colorido, cheio de delícias? Na realidade, quando inaugurou o Food Park, já era um sonho meu ter uma loja física para apresentar o meu produto. Aí foi quando surgiu a oportunidade de fazer o cadastro. No tempo eu fiquei na lista de espera. Comecei com a barraca do outro lado, na área de lanches pequenininha. Surgiu a oportunidade de vir aqui pro centro, abracei, né, como sempre, e a gente iniciou aqui. Coisa boa, me mostra. A gente pode ir então aqui, o Sabadão, nesse momento. Eu queria que vocês sentissem o cheiro, né? Mas vocês que estão aí em casa, infelizmente, não vão sentir o cheiro. Com licença, tá, Rafa? Olha só que lindo o Emanuel tá mostrando aqui na tela da TV Gazeta. Olha, gente, quem tá de dieta vai cobrir um pouquinho a televisão momentaneamente. Então aqui, Rafa, você trabalha com quem nesse espaço? Aqui eu trabalho junto com meu esposo. Você, seu esposo, e vocês têm quantos filhos? Vocês criam quantos filhos com o dinheiro daqui? A gente tem 2 filhos. 2 filhos. E as idades? Um de 12 e outra de 6 anos. Muito bem. Aqui esse box eu acho que tem mais ou menos 3x3, né? Aqui nessa primeira parte. Aqui tem refrigeradores, utensílios, tudo que é utilizado na fabricação dos salgados. Como vocês podem ver aqui, ó, tem esse espaço. Aqui tem mais ou menos... Chega pra cá, Rafa, pra me dizer, deixa eu colocar essa cadeira aqui. Mais ou menos quantos comerciantes, como você, trabalham aqui nessa área? Aqui são a média de 80 comerciantes. Cada um no seu box desse jeito. Tem gente que tem trailer, né? Outros barracas com a diversidade também de... Como é que eu posso dizer?
de nichos, né? Porque tem barbearia, tem comida, tem de tudo. Agora a gente fala muito aqui no quadro do Empreendedorismo do Sabadão sobre as dificuldades que vocês empreendedores acabam passando nessa caminhada. No seu caso, não só foi uma dificuldade, né? Na verdade foi um grande susto. Me conte o que foi que aconteceu aqui e qual foi o dia daquele fatídico imprevisto. No dia 13 de maio, né, que a gente teve aqui um princípio de incêndio que acabou destruindo grande parte da barraca, né? Eu trabalhei no dia, tinha saído daqui por volta de 6 horas da noite. 18 minutos depois, quando eu cheguei em casa, já recebi a notícia que a barraca estava pegando fogo. E aí não acreditou naquilo que estava o que as imagens mostravam, né? Porque os vídeos começaram a viralizar aqui. E o que foi que aconteceu? Tinha alguém aqui? Estava fechado? Como é que é? No momento eu estava fechado, eu tinha acabado de fechar, né? Aí fechei, fui para casa. Graças a Deus no dia estava um movimento muito bom aqui em relação nos bares e o pessoal conseguiu arrombar a porta para conter o incêndio. Então os próprios amigos comerciantes que vocês têm aqui, eles se juntaram e conseguiram apagar o fogo. Isso, os amigos e os clientes que estavam aqui próximo também, graças a Deus. Quando tudo, graças a Deus não teve vítima, né? Quando tudo se apagou e você chegou a ver o estrago, o que foi que você perdeu? A gente perdeu a máquina fritadeira, o balcão, que é esse aqui que a gente refez novo. Essas duas paredes também danificaram bastante. Essa parte aqui, toda a instalação elétrica a gente perdeu. Questão de material de trabalho, tudo de descartável. Então, assim, tudo que estava aqui, como a gente trabalha com descartável que é inflamável e até mesmo por conta do pó dos extintores, a gente acabou perdendo todo o material de trabalho. E aí, quantos dias você ficou sem trabalhar e como foi que você fez para levar o sustento da sua casa enquanto estava inviável trabalhar aqui? A gente não chegou a ficar sem trabalhar, porque um outro comerciante acabou cedendo aqui uma barraca para a gente continuar, né? E meu marido também, ele trabalha, tem a atividade dele fora, então, graças a Deus, a gente continuou dando sequência às atividades e atendendo os clientes que já tinham pedidos agendados. E o trabalho para refazer, né? Como foi que você conseguiu refazer todo esse espaço e voltar aqui a abrir seu box? A gente teve todo o apoio, graças a Deus, já a Prefeitura de Satuba, o prefeito Júnior Tuté, o vice Luiz Carlos, a secretária de Finanças, né, a Fabrícia, deu todo o apoio. E eles que levantaram tudo, graças a Deus, tanto a mão de obra quanto o material, tudo que a gente precisou, eles que deram todo o suporte para que a gente pudesse retomar e o mais rápido possível. Que bom. Agora vou chamar o Emanuel para entrar aqui, porque eu quero que você me apresente o que é que tem aqui, porque a nossa intenção no nosso quadro de empreendedorismo é divulgar o seu negócio. Então, você me diga o que é que tem de especial aqui, os destaques, para que a galera possa conhecer o seu trabalho. Daqui a pouco a gente divulga o Instagram e o contato, para a galera entrar em contato e fazer pedido. Aqui tem um pouquinho do nosso cardápio, né, que é os mini burger. Temos aqui os canudinhos de frango, que é uma delícia, viu? Bem cremoso. Os docinhos, a gente tem aqui 4 sabores, onde tem o bem casado, ninho, a surpresa de uva e o brigadeiro. Temos também empanado de camarão, as mini pizza, doces e fornos. Também a gente tem uma variedade maior. Hoje eu coloquei só algumas opções para vocês conhecerem mesmo. Coisa boa. Agora vamos virar aqui o contrário para você me dizer qual o Instagram e qual o telefone daqui que as pessoas podem ligar para Rafa Salgados e encomendar aquele kit festa maravilhoso que a gente ama, que a gente gosta, para receber a família, para fazer a festa, mêsversário e por aí vai. Rafa Salgados e Serviços. É só colocar lá no Instagram que você já acha a gente, aquela logozinha laranja. E o contato 829-8860-6455. Coisa linda! Rafa, muito obrigado por ter nos recebido. Parabéns pela história de superação. E a gente vai aproveitar a história da Rafa para falar, sabe sobre o quê? Sobre a importância da organização, não somente documental, né? Os documentos necessários, como os alvarás aqui de bombeiros, os alvarás que dão autorização para funcionamento, essa parte burocrática que todo empreendedor deve ter. Então, se você tá aí do outro lado e assim como a Rafa trabalhava sem ponto, sem box em casa, pensa em ter um box como esse aqui, não
sabe o que fazer, porque é um processo burocrático, um pouco, tanto que vocês precisaram, né, da secretária também, que fosse em busca para vocês. Mesmo. Muita coisa vocês acabam nem sabendo que precisa, né? Não, realmente, a gente vem ter um conhecimento depois, né? A Fabrícia hoje, ela dá todo o suporte pra gente em relação a isso, desde o primeiro momento, porque a gente tem que ter o padrão da vigilância sanitária, tem que ter também o alvará de funcionamento, tem que ter todo um procedimento para que a gente possa funcionar da melhor forma possível. Então vamos lá saber agora, atenção que é preciso. Simbora. Vamos saber um pouco sobre esse processo burocrático, então, né? Eu tô aqui com a Fabrícia Cioli, que vai me contar, Fabrícia, na verdade, contar pra gente, para comerciantes como a Rafa, quais são os documentos, geralmente, que são pedidos para ela montar um box como esse? Oi, Neto, oi, TV Gazeta. Nós solicitamos os documentos básicos, identidade, CPF, comprovante de residência. De posse desses documentos, a gente elabora um contrato com as regras do espaço e faz uma concessão do espaço ao comerciante. Em seguida, a assinatura desse contrato, a gente oferece um alvará de funcionamento que tem validade de 1 ano e aí a cada ano, se estiver tudo de acordo, nós renovamos. Coisa boa. Bom é que é o básico, né? Assim por cima, algumas das documentações. E o espaço também precisa, quando o comerciante sai da rua, por exemplo, e vem para um espaço como esse, o espaço também precisa apresentar documentação, principalmente, que fez a diferença aqui, o alvará do Corpo de Bombeiros. A Fabrícia, inclusive, veio no dia do incêndio, estava aqui. Fabrícia, quando você chegou, o que foi que você viu? O que você encontrou aqui? Quando eu recebi a ligação, eu vim imediatamente. Graças a Deus, quando eu cheguei, o fogo já havia sido controlado por conta de nós termos extintores de incêndio, tem um projeto de incêndio. E aí, assim que o fogo começou a alastrar, perceberam e pegaram os extintores e apagaram. E aí, quando eu cheguei, só estava aquele cenário de muito pó dos extintores. Os móveis dela já estavam aqui fora, porque os comerciantes ajudaram a retirar. E a barraca com os estragos, né? O telhado foi danificado, algumas paredes também danificadas. E aí, a Rafa, logo depois, conseguiu, né, graças a Deus, reinaugurar o espaço, mas durante quanto tempo durou? Quanto tempo ela ficou parada? Como foi dado suporte, na verdade, aqui para que ela voltasse? Na mesma noite, eu liguei imediatamente para o prefeito, explicando a situação, e ele se dispôs a resolver o problema dela. E como ela não poderia ficar parada por muito tempo, os outros comerciantes conseguiram que ela ficasse trabalhando numa barraca ao lado, e em 3 semanas a gente conseguiu reconstruir a barraca dela e ela pôde reinaugurar o espaço dela. Que coisa boa, inclusive sobre essa história de superação, né? Foi essa história de superação que fez a gente parar aqui assim que eu conheci a Rafa. Eu vou chamar a Rafa novamente. Rafa, agora que o seu espaço foi reinaugurado, que você voltou ativo, eu quero que mais uma vez você deixe aqui o Instagram e, se possível, um contato de WhatsApp. Vem pra cá, Fabrícia, também pra gente encerrar. Um contato de WhatsApp primeiro aqui. 829-8860-6455. E o nosso Instagram é o Rafa Salgados e Serviços. Pois é, se você que tá aí tem uma história bacana sobre empreendedorismo, conhece alguém que brilha muito como a Rafa e quer mostrar aqui na tela da TV Gazeta, coloca agora, conta essa história para o meu Instagram, @neto com 2 T's, Mota com 2 T's também. O Sabadão de hoje continua aqui na tela da TV Gazeta. Você sabia que hoje é dia do solteiro? Pois é, e se tem uma coisa que o forró do nosso Nordeste entende bem, é de coração apaixonado e letra musical de gente solteira. Até porque a liberdade sempre rende boas histórias e muita música boa. Por isso, o Sabadão entra no clima da data e bate um papo com uma das grandes revelações do forró, o cantor nordestino Lipe Lucena. Ele, que vem ganhando cada vez mais espaço na música, falou sobre carreira, sucessos e, é claro, sobre como a solteirice e as histórias de amor inspiram as letras do nosso forró. Confere aí! Eu não sou bagunça, toma pra pôr. Deixa eu falar uma coisa pra tu.
Foi. O Sabadão da TV Gazeta chega com tudo, com o cara que acabou de fazer uma turnê junina nos principais eventos de São João do Nordeste. Seja bem-vindo à TV Gazeta, Lipe Lucena. Eu fico feliz demais, né? Eu só tenho a agradecer por esse mês de junho aí, todos os shows, nós conseguimos entregar todos os shows nos horários previstos, não precisamos cancelar nenhum show, graças a Deus. E São João é São João, né? Junho é junho, é um mês incrível, é um mês muito festivo, né? E aí juntou com a Copa, assim, a gente ficou meio decepcionado com o Brasil, mas no mês de junho ainda a gente tava feliz com aquele clima de Copa, então foi um São João especial esse ano. Menino, e me diga uma coisa, pra aguentar todo esse pique, tantos shows em junho, como foi a maratona de preparação? A gente tem que se preparar, né? A gente tem que se preparar fisicamente, vocalmente, mentalmente também, sabe? E a gente fez essa preparação. Não é somente chegar ali e subir no palco, não é somente ali em junho você tentar se preparar. A gente fazer um São João, começou a se preparar em março, abril, com uma rotina pesada de treino, tanto vocal quanto treino físico também. A gente tem que estar com o cardio muito em dia para entregar o show, porque afinal é 1h30, 2 horas, que é o tempo do show, numa alta performance ali. Os cantores também são atletas de alta performance, então a gente tem que se preparar, tem que fazer uma reposição de vitamina, tudo, que toda semana a gente faz. Também é muito importante você estar de olho aí, você fazendo exame de sangue para saber como é que tá, tudo, a gente com a saúde de bem, a gente faz um show bom. Coisa boa, muito interessante e bom, é importante você falar isso aqui, porque a galera jovem que tá do outro lado sonha com o palco e não sabe como é os bastidores. Inclusive, é um vídeo muito engraçado, você acabou colocando, muito emocionante, você criança nas suas redes sociais. Sim. Contextualiza que vídeo foi aquele. Ah, cara, a música, ela tá comigo desde que eu nasci, né? Eu muito pequeno, com 4, 5 anos, quando eu ia pedir um presente, era uma bateria, era uma guitarra, era um violão. Sempre gostei muito de cantar, sabe? E comecei muito novo. Hoje eu tenho 22 anos, ainda sou muito novo, mas o meu primeiro show eu tinha 11 anos. Então, a gente já tá aí na batalha tem um bom tempo. E aí, de vez em quando eu boto umas músicas no repertório relembrando, e aí pega e tem vídeo meu com 11 anos e tem vídeo meu agora com 22 cantando as músicas. Então eu sempre tô postando isso lá nas redes sociais, esses vídeos assim, pegando as músicas, eu cantando agora e eu cantando antigamente. O pessoal gosta bastante de ver esses vídeos antigos também. Lipe, querido, quero te agradecer por nos receber aqui e deixar pra todo mundo seus canais nas redes sociais, Instagram, YouTube. Fala aqui pra TV Gazeta, pro pessoal ir lá conferir o seu trabalho. Ah, com certeza, só botar Lipe Lucena em todas as plataformas digitais, no Instagram, no TikTok, Spotify, YouTube, tudo. Lipe Lucena, vão lá escutar nossas músicas, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Meu amigo, muito obrigado. Bom São Julião agora, São Julião. Vamos lá, o Sabadão continua aqui na tela da TV Gazeta. Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você. Já faz um mês que não te vejo, 30 dias que eu acordo pensando em você. Não sei se você está bem, se está gostando de outro alguém. O corte do cabelo tá do mesmo jeito. Aparentemente vi uma foto sua com aquela roupa, mas parecia que faltava alguma coisa nos traços do sorriso. Só pra perceber o que será que está faltando em você. O que falta, sei que sabe, vem buscar logo. O que falta em você sou eu. Seu sorriso precisa do meu. Sei que está morrendo de saudade. Tá aqui comigo a sua metade. Ai, 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 ai. Cuidado pra não cair. Falando em saudade. Ai, 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 ai. Agora
a gente vai falar sobre redes sociais, porque eu quero saber se você conhece algum blogueiro, pintor, mecânico, eletricista. Pois é, e eles existem. Além do mais, além da existência, na verdade, eles também influenciam a juventude. Pois é, e isso é comprovado por pesquisa. Dia desses eu estava em casa, analisando o feed das redes sociais, e eu li uma matéria do The News, que é um jornal online que falava exatamente sobre uma pesquisa internacional que apontou que esses profissionais, pintores, eletricistas, mecânicos, quando eles se tornam blogueiros, eles acabam influenciando a juventude para uma profissão que, digamos assim, em alguns ramos da construção civil está em falta. A mesma pesquisa mostrou que no ano de 2018 as empresas apontavam esse déficit em 34%. Já este ano, cerca de 81% das empresas falaram que está bem difícil de encontrar esses profissionais. Mas nos Estados Unidos, 2/3 dos jovens dizem que blogueiros, pintores, mecânicos, eletricistas influenciam sim a vontade que eles têm de fazer e acontecer nesse ramo. Para ficar mais prático ainda, eu vou encontrar o Valmir, que a gente chegou aqui. Oi, Valmir. Tudo bom, Neto? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Sabadão. Acabamos de falar que pintores, eletricistas, mecânicos, comprovadamente por pesquisa, quando eles atuam na internet, fazem a blogueiragem, que a gente chama aqui na brincadeira, eles acabam influenciando os jovens. Sim. Sendo assim, me conte como foi que você foi parar nas redes sociais com o serviço que você faz. Eu engajei na rede social para chamar mais cliente, né, para mim. Já aprendi a profissão através de meu pai, que é mestre em pintura há mais de 33 anos. E foi através das redes sociais onde eu ganhei mais público, mais audiência e consegui engajar outras pessoas também para vir trabalhar junto comigo. E como foi que você começou a trabalhar como pintor? Através de meu pai, né? Quando tinha entre 12 e 14 anos, meu pai já começou a levar para a obra e através dele veio a inspiração. Tentei fugir da pintura em outros momentos, passei por corretor de imóveis, fiz taxilotação em algumas cidades aqui do município e me reencontrei na pintura após a pandemia. E naquela época, como era o campo de trabalho, né? Vocês atuavam na construção civil, era algo bem rigoroso de horário, como é que era? Na construção civil é geralmente um horário que a gente trabalha de segunda a sexta-feira, entre 7 às 17 horas da tarde, e dia de sexta-feira a gente larga às 16, uma hora a menos. Geralmente a gente sempre faz um bico a mais sábado e domingo, quando é para terminar alguma obra. E aí veio o seu perfil nas redes sociais de maneira profissional. Sim. E você chegou até a criar um podcast. Foi Isso. Assim? A gente, juntamente do meu amigo, parceiro e sócio Edinaldo Rufino, a gente veio criar essa ideia para associar construção civil, arquitetos, engenheiros, design de interiores e poder agregar mais a classe aqui em Maceió. E como é o nome do podcast? Pintar Podcast. E quem é que, além de você, é você e seu sócio recebendo o pessoal da construção civil? A gente recebe o pessoal, engenheiro, arquiteto, pintores, influência de outros estados que a gente teve também agora. E assim a gente vai levando o nosso público. E o que foi que você viu quando você começou a digitalizar, tornar digital todos os seus processos? A sua experiência, assim, o que foi que as pessoas acharam? O que foi que você achou dessa experiência? Tem pessoas que vêm, mandam mensagem, nossa, tem experiências negativas e positivas, né? Tem pintor que passa e deixa mó casa suja, tudo bagunçado, não isola nada. E tem pintor como a gente que deixa toda a casa toda organizada. Por mais que tenha sujeira, a gente tá sempre mantendo o ambiente totalmente limpo. E na hora da criação do podcast, você já tinham visto algo desse tipo na internet? Se inspirou em alguma coisa? Sim, tem Juliana Alcântara, tem Johan, tem o Wendel Miller, que os caras têm mais de 300 mil seguidores nas redes sociais dele, juntando Instagram e YouTube também juntos. Valmir, me diga uma coisa, e cenários como esse aqui, que nesse momento, inclusive, vamos lá entrar, Isaac, deixa eu pedir licença para entrar, a galera tá aqui trabalhando. Esses cenários também servem como cenários de gravação para o conteúdo de vocês? Com certeza, mostrar o antes e depois da pintura realizada. Eu tenho um antes aqui da casa como estava, não tinha as pedras, não tinha a parede de cimento queimado e nem esse acabamento que você está vendo no teto, que às vezes passa despercebido, mas a gente trata com seriedade. A gente tem máquina de lixar zero pó, onde tem o mínimo de pó possível. No momento eu não estou com ela, que ela está em outra obra.
e assim a gente vai agregando valores. Então, assim, além daquele cenário do podcast, você também utiliza os cenários onde você trabalha de maneira profissional, organizada, comprovadamente para os seus clientes os resultados anteriores. Você também utiliza esse cenário para gravar. Com certeza. E aí, uma pesquisa mostrou, como eu estava falando, que os jovens dos Estados Unidos assistem muito esses conteúdos de profissionais como vocês, mas mesmo assim ainda tem carência profissional no mercado, né? Muita, falta muito. Eu acho que de 4 anos para cá essa demanda cresceu grandiosamente. Teve agora um evento um workshop para reunir pintores, pedreiros, eletricistas e não deu ninguém na fila da contratação. Poxa. Ninguém. E como é que você organiza os conteúdos? Deixa eu passar para cá, porque aqui ó, tem até uma bancada que está sendo preparada para a nova casa, né? Isolada por causa da pintura? Por causa da pintura, para a gente manter o zelo e a organização das pedras de mármore, da máquina de lavar, para a gente depois realocar para o lugar dela. Valmir, e como é que você organiza os roteiros da sua rede social? Os temas que vocês vão tratar, os temas das gravações, do podcast? É bem aleatório, né? É realmente viver de obra todo dia. Só que tem momentos que a gente para mostrar uma parede específica, que é o caso dessa daqui, do cimento queimado, ou outra que vai ser aqui, pedras naturais. E como foi para você esse processo de você se filmar, gravar, falar, fazer? Foi fácil? Você já tinha familiaridade com isso? Não foi fácil. O dia a dia vai deixando mais fácil. A gente tem muito erro de gravação, a gente grava, apaga, grava de novo, mas no geral é tudo do dia a dia. E eu vi também que tem tráfego pago na sua rede social, né? Como foi que você organizou, chegou nesse nível de organização? Porque tráfego pago não é algo que é tão baratinho, não. A gente vai, de cada serviço a gente separa um pouco do dinheiro para investir e assim atrair mais clientes naquela região. E como você fez para dar conta de tanta demanda? Porque a sua demanda, depois que você passou assim, a investir nas redes sociais, acabou aumentando também, né? E para dar conta de tanta coisa. A gente divulga nas redes sociais, um amigo indica o outro, alguém que quer aprender juntamente e vem trabalhar com a gente e assim aprende uma profissão nova. Agora eu quero que você comece a dar dicas para o profissional que está do outro lado, primeiramente, que quer atuar no seu nicho. Sem rede social. Sem rede social eu quero dizer o seguinte, ele não quer ser blogueiro ainda, ele quer atuar na sua profissão. Me diga aí, o que é que ele pode fazer, o curso que ele pode, onde é que ele pode ir? Não, pode primeiramente procurar uma construtora, onde você pode entrar iniciando como ajudante e assim você crescer gradativamente. E aí você vai chegar nesse ponto. É só se especializar e se dedicar. A profissão em si, Neto, ela paga muito bem. Se você tem pintor aqui que ganha 250 a 300 reais de diária. E aí, tem algum curso específico que você indica? Não, curso específico eu acredito que na região não tenha, é mais contratação mesmo pelas construtoras ou então e vai pegando com a gente, no dia a dia prática. No dia a dia vai pegando a prática, a gente vai ensinando a mão de obra trabalhando. E para a gente prestar um serviço ainda melhor para o profissional que já atua, onde é que ele pode entrar em contato com a sua empresa? Deixa aqui as redes sociais da sua empresa, um contato se for o caso. Através do Instagram, Senhor Pintor, e através do contato 829-8870-4825. Geralmente vocês pegam quem já tem experiência? Sim. Mas a gente pega também gente sem experiência também. Bem interessado em trabalhar, quer aprender principalmente, né? Com certeza. Mostrar que é um ótimo profissional. Agora eu tô curioso, Isaac, pra gente conhecer mais a casa. Vamos conhecer mais aqui. Aí, Valmir, você faz algum outro serviço além da pintura? Isso? Coloca a pedra, madeira ou não? Ou só pintura mesmo? Não, tem a pintura tradicional, que é o branco, né, o padrão, que a maioria das construtoras entrega, e a gente vem com a decoração, né, que é o caso do cimento queimado, como eu já havia falado, e as pedras naturais que a gente vai fazer aqui ainda nessa parede. Tem uma outra curiosidade, como você utiliza muito o seu telefone nas redes sociais para divulgar o seu trabalho, qual é o tempo que você encontra para isso? Para pegar o telefone, para roteirizar, para fazer? Geralmente no banheiro, ou então já perto da hora de dormir. E você tem um filho pequeno ou é um filho? Tenho 2 filhos.
E tem um pequenininho. Um pequeno, de 9 meses. E aí, o horário de dormir? Consegue dormir? Não. É turbulento, é bem agitado. Vamos lá fora, vamos sair aqui, Isaac. Então, veja só, blogueiros, pintores, eletricistas, mecânicos acabam cada vez mais incentivando esses jovens, e a nossa intenção aqui é também falar para esse jovem que precisa, claro, o investimento próprio, né, do tempo, da vontade, da disposição para poder aprender e para poder atuar. Então eu acho que a lição bacana, se faltou alguma coisa, Val, me explicar para a galera, vamos deixar aqui para a galera mais jovem que quer. Se dedique, tem muita profissão boa, pintor, eletricista, gesseiro, marceneiro, não falta oportunidade, é só buscar. As casas de tinta também em Maceió, elas dão a oportunidade de você conhecer algum empreiteiro e assim você ir trabalhar. Poxa, achei massa, meu amigo, muito obrigado. Obrigado você. Primeira vez que eu conheci um blogueiro pintor, o Sabadão tá muito chique, porque eu nem sabia que existia. Quando eu peguei a pesquisa que eu fui olhar, eu disse, não, a gente precisa encontrar alguém e a gente acabou encontrando você. Tamo junto, o Sabadão aqui na tela da Gazeta continua e eu vou aqui me especializar, porque quem sabe uma pauta minha de pintura também não sai, né? É isso, na ausência do microfone eu vou botar a mão na transição que eu sempre faço. O Sabadão continua. E agora a gente vai falar sobre as notícias das celebridades aqui no Sabadão, porque se é fofoca, beleza, estética dos famosos, a gente tem por aqui também. No início de agosto, Gretchen, a rainha do rebolado, anunciou que realizou um procedimento de transplante capilar. Pois é, assim como as cantoras Maiara e Maraísa, Gretchen sempre compartilhou com os seguidores, com os fãs, como ela sofria com a alopécia. E no caso da nossa rainha do rebolado, ela falou que a agressividade desta condição fez com que ela passasse muito tempo usando lace, que é a famosa peruca, para esconder aí um problema que infelizmente atinge vários brasileiros, homens e mulheres, que também, em alguns casos, não conseguem regredir, se assim pode ser dito, e acabam recorrendo ao transplante capilar. O Sabadão, que é o Sabadão, com muita responsabilidade, procurou saber sobre o procedimento e é por isso que eu vou receber aqui nos estúdios da TV Gazeta o querido doutor Gustavo. Vem pra cá, doutor. Olá, Neto. Seja bem-vindo aqui ao Sabadão. Prazer, meu amigo. Olha, prazer é nosso. Não se fala em outra coisa. Um dos assuntos mais comentados da primeira semana de agosto foi isso aí, o transplante capilar da Gretchen. Em entrevista, inclusive, a Léo Dias TV, ela chegou a conversar horas depois do procedimento dela. Antes de a gente chegar no transplante capilar, vamos explicar para todo mundo que está ali do outro lado da tela o que é a alopécia. Perfeito, Neto. Então vamos lá, pessoal. A alopécia androgenética é uma das condições mais comuns da calvície. A Gretchen é uma paciente que tem alopecia androgenética feminina progressiva, uma alopecia bem avançada, que é algo muito comum em algumas mulheres. A alopecia androgenética masculina é a condição mais comum na população e que em algumas situações é o ideal sim realizar um transplante capilar, mas sabendo que a maioria das vezes um tratamento clínico é muito compatível para tratar e evitar a progressão de um possível transplante capilar. Então a alopécia causa a perda dos fios de cabelo de maneira agressiva, é isso? Então, a alopécia, ela depende do grau da alopécia. Existem graus avançados e graus leves e moderados. A alopécia, ela não faz o cabelo cair propriamente dito. Ele começa afinando o fio e progressivamente ele vai atrofiando até perder aquele fio, aquela raiz do cabelo. Então isso é a famosa alopécia. Doutor, e o que é que causa isso então e que atinge tanta gente? Perfeito, Neto. A alopécia androgenética, o nome já diz, androgenética. Uma parte é genética, outra parte é relacionada à questão hormonal. Então, o nome já informa, então, em algumas situações pode ter também uma condição exógena, o uso de um hormônio excessivo, que provavelmente a Gretchen tem uma condição dessa associada, o uso exógeno de alguma substância, que pode também causar a alopécia mais grave. E como é que vocês, médicos, conseguem perceber esse grau da alopécia, ou então até que ponto os procedimentos
procedimentos podem resolver? Perfeito, Neto. A alopécia, tanto masculina quanto feminina, ela existe a classificação das duas condições. Masculina, uma classificação que vai até grau 7, que é aquelas famosas calvícies e o paciente famoso careca, que não tem praticamente nenhum cabelo em cima, mas tem na área posterior e lateral. Já na alopécia androgenética feminina, ela tem um padrão totalmente diferente da calvície masculina. Ela tem um padrão mais em linhas capilares, começa a ter uma região frontal e no meio do cabelo. É geralmente a condição mais comum da alopécia feminina. E também tem graus de calvície como a masculina. Graus leves, moderados até avançados. E o que é que a medicina hoje oferece antes do transplante capilar para tentar ali salvar esses fios? Perfeito. A medicina hoje avançou bastante. E a alopécia, como qualquer outra doença, ela também avançou os tratamentos para a alopécia. Hoje nós tratamos muitos pacientes com tratamento clínico. Tratamentos também intradérmicos que para injeção, medicamentos para o couro cabeludo tenham uma resposta para evitar o avanço da alopécia. Então nós temos sim, primeiramente, uma grande chance de tratamento clínico. Quando aquele tratamento clínico não tem uma resposta suficiente, e aí teremos a possibilidade de um transplante capilar, sabendo que algumas alopécias não temos condições de fazer cirurgia. Somente tratamento clínico. Vamos agora à linha do tempo dos cabelos, se aqui a gente pode chamar assim, a linha do tempo capilar de Gretchen. Estão aqui, ó, 3 grandes fases da rainha do rebolado. Essa é a primeira aqui, que inclusive se parece muito com as filhas aqui. Inclusive, elas se apresentavam todas juntas, né? As filhas, a Gretchen também. Nesse primeiro modelo, nessa primeira fase, a gente percebe, doutor, que ela é bem cabeluda, né? Perfeito, tem exato. aqui, ó, Exato. um cabelo muito grande, muito bonito, que inclusive sempre se tornou uma marca muito grande da Gretchen. Vamos aqui ao segundo, a gente percebe que ele tem possivelmente muita química, porque ele está bem tingido, um cabelo preto. Isso pode contribuir com a alopécia, tingir química? Exato, com certeza. A química principalmente. Tingir, hoje existem muitos tratamentos, muitos cosméticos que não utilizam produtos químicos que agridem muito o cabelo. Então já existe essa possibilidade. Né? Com o avanço também da cosmiatria, isso ajudou bastante também a evitar a agressão aos cabelos. Muito bem. Nessa terceira fase aqui, que foi quando ela entrou no reality A Fazenda, a gente já percebe que ela começou a usar um franjão e ficaram evidentes possíveis entradas. Essa é uma delas aqui, ó, do lado direito. Aproveitando esse assunto de entrada, nós homens, a gente sempre se baseia, todo homem que tem medo de ficar calvo, se baseia muito, doutor, pelas entradas. Ai, meu Deus, se a minha entrada tá grande aqui, vai cair tudo. Ai, meu Deus, com as mulheres, acontece o mesmo, doutor, não? Então, existe a maioria das mulheres, elas não iniciam pelas entradas, elas iniciam pelo meio do couro cabeludo. Não sabia. Exatamente. Nas mulheres, ela tem um padrão de calvície diferente, geralmente. Mas claro que pode sim vir a ter também no início das entradas, mas geralmente ela começa de uma forma muito mais leve do que a do homem. Agora sim, eu estou entendendo melhor o caso da Gretchen, porque a gente vai ver aqui, o Maicon vai passar que realmente, olha como ela tá cabeluda aqui, bem bonito, volumoso, com franja, mas quando a gente fala sobre a perda de fios de maneira agressiva, como ela própria citou nas entrevistas pós-procedimento, pode passar, Maicon, a nossa próxima foto, olha aqui. Aí fica bem explicado o que o senhor acabou de falar. O meio, né, aqui é uma área que perdeu muitos Exatamente. fios. Se você for olhar, Neto, você nota que ele faz uma linha, né? Claro que a frente também ela teve uma agressão da alopécia e teve um afinamento agressivo da queda, né, do afinamento capilar. Mas nitidamente você consegue ver essa linha que é o padrão da alopécia, padrão feminino. Por muito tempo, a própria Gretchen assumiu que tentava esconder isso aqui que a gente tá vendo, na verdade escondia com as laces, Sim. as perucas. E essas laces também podem contribuir para a queda, para a piora do... Então, as laces, a famosa prótese capilar, algumas delas eles
exigem que coloque produtos para que exija fixação. Então, algum produto desse, sim, ele pode até agredir mais ainda o couro cabeludo. Nossa! Vamos lá, as próximas fotos. Aqui é algo mais atual, principalmente diante do que foi divulgado pela rainha do rebolado. O bom da Gretchen é que ela tem muito autoestima, isso é muito importante, ela encoraja várias mulheres, já que ela quebrou vários tabus, ela vem quebrando vários tabus desde o início da carreira. Então, assim, digamos que ela também é especialista em quebra de tabus. Ela fala muito das mulheres, do empoderamento feminino, isso é muito bacana. Foi também um ponto muito adotado esse empoderamento feminino quando ela anunciou esse transplante capilar. Pelo que a gente leu e pesquisou, a Gretchen disse, doutor, que quando foi recorrer ao médico dela, o médico teria dado a opção dela continuar essa raspagem aqui, e aí a gente vê, o senhor chamou a atenção da gente também, que ela tentou a micropigmentação, né? É o que parece, pelo que a gente vê. Muito visível, né? Muito visível que você vê uma famosa tatuagem capilar, né? A micropigmentação para tentar cobrir a área que tem falha. Escurecer mais um pouco, talvez, exatamente, né? Porém, não fica natural. Então, realmente fica visível. Talvez, em algumas situações, é melhor deixar a naturalidade avançada do que você fazer algo esteticamente que não fique bem visível naturalmente. Ela disse que quando chegou ao estágio do transplante capilar, o próprio médico teria sugerido em deixar assim durante o transplante e só raspar a parte que deveria receber fios. Mas ela, ainda de acordo com a entrevista no portal Léo Dias que ela falou, ela disse que preferiu raspar toda a cabeça. Eu acho que aí a gente entra aqui, ó. Muito obrigado, Maicon. Acabou de entrar a foto dela com toda a cabeça raspada para ela poder realizar o transplante. Acho que é uma importante oportunidade para a gente fazer um outro esclarecimento. No caso das mulheres que precisam fazer transplante capilar, elas realmente devem raspar toda a cabeça para poder fazer, doutor? Não, Neto, não. Hoje, pelo avanço da medicina e do transplante capilar, a maioria das mulheres conseguem sim fazer um transplante capilar, famoso técnica sem raspagem, chama no shave. Então, a Gretchen é um caso à parte, porque Gretchen tinha uma condição muito agressiva e já tinha muito pouco cabelo até na área doadora. Então, ela fazendo ou não o transplante capilar raspando ou sem raspagem, talvez não exigiria esteticamente muita mudança. Então, por isso que provavelmente ela optou por fazer raspando a cabeça. Outra pergunta que talvez seja a campeã entre as mulheres. É difícil, eu acho, de responder, mas quando é que o cabelo dela pode voltar? Nesse caso era uma lace, né? Mas vai ficar mais ou menos assim depois do transplante capilar, doutor? Então, né, tá aí uma pergunta muito difícil, porque existem vários fatores. Existe se ela vai manter aquele tratamento clínico, que é o mais importante após o transplante capilar. O transplante capilar não só é colocar fios, nós temos que tratar clinicamente para evitar o quê? O avanço da alopécia. Então, o transplante capilar ele tem um resultado final aproximadamente de 1 ano, porém, são em homens e cabelos curtos. Para um cabelo longo, aí realmente exige um tempo muito mais prolongado para que chegue a um tamanho suficiente em ombro, então aí já demora muito mais tempo. O pós-operatório da mulher é diferente do pós-operatório masculino? Não. O que vai diferenciar um pouco é se você vai raspar o cabelo ou não vai raspar. Aí tem um pouco de diferença. Principalmente existe uma técnica chamada long hair, que você faz o transplante capilar com um fio longo. Então você pega um fio de 10, 12 centímetros e faz o transplante principalmente para mulheres. Mas tem uma limitação de pós-operatório. Você não pode secar o cabelo, evitar a questão da dormida, que isso sim pode danificar aquele transplante capilar. Então é um pouquinho diferente. Doutor, vamos agora àquela explicação técnica. Perfeito. De onde é que é transplante capilar, né? A palavra. Sai de algum lugar esse cabelo para vir para cá. Como é que acontece tecnicamente esse procedimento? Perfeito, Neto. O transplante capilar, nós fazemos a cirurgia do cabelo do próprio paciente. Hoje existe muito comum, muitos pacientes perguntam, e nós tiramos cabelo de outra pessoa e colocamos em mim, por exemplo? Não. Hoje ainda utilizamos a técnica extremamente natural, que é retirar de uma área doadora, que geralmente é a área posterior da nuca, região lateral. Para homens, em situações, podem tirar barba, regiões de pelo do corpo, e hoje sim faz essas cirurgias com a área doadora do próprio paciente. Olha só, então tira da área doadora,
coloca na parte que tá faltando, né? Tô sendo bem popular aqui. E aguarda, fio por fio. Fio a fio. Nós tiramos da área doadora, que geralmente é nessa região, como eu falei, e fazemos uma redistribuição dos fios. Retiramos daqui e colocamos na área calva, onde não tem o cabelo. E como é que fica lavagem, pós? Então, a lavagem e o pós, nos primeiros dias é que os pacientes têm um pouquinho maior de limitação. Uma das maiores queixas do paciente são as dormidas. Porque você tem que ter bastante cuidado para que a sua cabeça não vá bater em algum lugar e danifique aquela cirurgia, perca os fios transplantados, que é uma luta e é uma cirurgia extremamente delicada e longa na maioria das vezes. A lavagem é uma situação muito simples, né? Nós orientamos muitos pacientes, lavagem nos primeiros 10, 12 dias bem orientado, mas não é nada que nenhum paciente consiga fazer em casa, simplesmente com algumas técnicas orientadas pelo médico. E quanto tempo mais ou menos dura esse processo? De lavagem? O processo do transplante. Do transplante? Então, o final de uma cirurgia do transplante capilar, nós falamos que uma média de 12 meses o final, para o paciente receber alta médica. E lá a cirurgia? Perfeito. A duração? Então, Neto, é uma pergunta muito difícil, porque depende sim da condição do paciente, depende da área doadora, se ele tem uma área doadora ou não, depende da dimensão da cirurgia, tudo isso é muito relativo. Mas temos uma média, vou lhe dar um exemplo, entre 8 a 14, 12 horas de cirurgia, geralmente para cirurgias mais avançadas. Doutor, incrível a explicação, eu adorei. Dizem inclusive que tem outros famosos e outras famosas, homens e mulheres, de Hollywood, inclusive, que já teriam passado pelo processo de transplante capilar, mas que não teriam revelado. Eu também acho que a Gretchen acabou de quebrar um outro tabu, acho que nem toda mulher tem coragem, e a gente entende o mundo feminino cheio de pressões, estética, pra estar ali bonita. Às vezes, algo que famoso passa muito, doutor, o assunto principal, ela lança um novo EP, lança as músicas, mas o assunto acaba sendo outro, o que vem nos noticiários é o transplante capilar, a situação da doença e tal. E por isso, alguns famosos optam até por não falar sobre alguns assuntos, principalmente de saúde. Doutor, eu quero lhe agradecer, chegue para cá. Muito obrigado pela participação. Prazer. E eu quero que o senhor deixe aqui agora o seu Instagram, que vai ser colocado na tela, em caso de dúvidas específicas, principalmente no processo pré-operatório. A galera pode juntar a dúvida e deixar aí no seu Instagram. Me fale. Com certeza, Neto. É um prazer estar aqui contribuindo para as informações para a população. E me chamo Gustavo Alencar, sou neurocirurgião e meu Instagram é dr.gustavoalencar. Estarei à disposição. Muito bem. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre. O senhor vai ficar aqui passando com vários assuntos que a gente vai abordar sobre a estética dos famosos. E o Sabadão aqui na tela da TV Gazeta continua. É isso aí. E começa hoje a nova temporada dele, que é apontado como o maior reality show da internet. Sejam bem-vindos ao Rancho do Maia, que está aqui nos últimos preparativos. Neste momento, o nosso querido Isaac mostra a placa oficial do Rancho do Maia na entrada, que está sendo muito bem pintada por aqui. Tudo bom com o senhor? Tranquilo. E aí, o senhor entraria no Rancho do Maia ou não? Eu estou trabalhando aí, prestando serviço. Se fosse sem trabalhar para participar de todas aquelas provas que Carlinhos Maia faz, junto com os outros influenciadores, o senhor topava ou é melhor trabalhar? Mais ou menos. Bom trabalho pro senhor, viu? Muito obrigado. E aí, mais ou menos em 10 dias, vários influenciadores de todo o país vão fazer a festa aqui dentro desse complexo que fica em Ipioca. Nas principais novidades que já foram anunciadas, Carlinhos já colocou aí, ó, que mais de 90% do elenco do rancho foi retirado, pediram para sair e deve haver uma grande renovação. Inclusive, nos últimos dias, algumas pistas foram colocadas também dos novos participantes. Além disso, vai ter show de Márcia Felipe no projeto Forró e Mulher. Vai ter mais uma edição do Coliseu no Rancho que você vai acompanhar aqui na TV Gazeta também. Vai ter Shinzum Brasil, vai ter meio mundo de coisa. Mas, durante o pré-rancho, que também fica, digamos assim, em alta nos assuntos mais comentados, alguns acontecimentos chamaram a
atenção da imprensa e foram aqui, ó, logo na entrada, porque 2 policiais acabaram sendo punidos administrativamente por causa de uma brincadeira onde uma das viaturas foi utilizada, principalmente a partir da mala da viatura, onde 2 personagens acabaram entrando, uma brincadeirinha. Carlinhos pediu desculpas, se solidarizou com os policiais e aí, ó, o rancho nem tinha começado ainda e esse cenário aqui já estava ainda mais famoso no Brasil. Vale lembrar que nos últimos anos eu entrei aqui 3 vezes, fiz parte da cobertura do portal Léo Dias. Esse ano estaremos juntos com TV Gazeta também no Coliseu. Então o que é que eu pude observar? A cada ano a estrutura fica ainda maior, porque daqui da porta, ó, o Isaac vai mostrar, nesse momento tá saindo um prestador de serviço e o Isaac vai mostrar quanta estrutura dá pra ver daqui, gente. Olha só, palco, arena, já que tem luta, vai ter forró e mulher, fora a cenografia do próprio rancho, que lá dentro conta com quartos temáticos, com a praia, né, que começou como um lago e já virou a praia, e com personagens famosos também. Como vocês acompanharam nos últimos dias, já que a gente tá fazendo aqui uma espécie de balanço aqui das últimas notícias, do pré-rancho, nessa expectativa, que vocês vão ver, claro, na cobertura do Rancho do Maia no portal Gazeta Web também, vocês viram que o Carlinhos tirou, quer dizer, pediu, né, para que os personagens que ficavam aqui na porta se retirassem, não ficassem tanto tempo esperando para tentar uma chance. Ele tirou essa possibilidade do pré-rancho, né, que assim era chamado, os personagens que tomavam aqui conta desse caminho inteiro. Ele tirou esse pré-rancho aqui, segundo ele, para resguardar todas as condições de segurança, porque ainda de acordo com o maior influenciador, né, tido aí como o rei do Instagram, muitos abusavam desse poder, entre aspas, de ficar aqui na porta. Durante os últimos dias, um personagem muito famoso também tomou conta do pré-rancho, que agora não acontece aqui fora do Rancho do Maia, acontece dentro. Esse personagem é o Vaqueiro. Vaqueiro, chega aqui. Oi, meu filho. O senhor acabou de ser colocado, pelo menos a gente estava vindo aqui pro Rancho do Maia e viu o senhor bombando na divulgação do caminhão de prêmios. Como foi que o Carlinhos lhe conheceu? Desde já eu quero aí agradecer a minha vaqueirama testada. Bota o dedo lá no link, vai comprando o link. Carlinhos me conheceu aqui de pré-rancho, né? Vim de pré-rancho na luta, dormi aqui várias vezes aqui, 10 dias dentro do carro. Aí no outro pré-rancho ele me gravou bastante. E esse pré-rancho eu fiquei de boinha, sem perturbar, sem ir para apartamento, sem perseguir ele na orla, natural. E aí ele chamou você lá pra dentro? O primeiro story foi que eu tava passeando com o Diamante aqui, né, Diamante? Aí eu dei um beijo pra ele, Carlinhos, e passeando normal, de cavalo. Aí ele disse, vem cá, meu gordinho, vem cá, meu gordinho. Aí foi gravar o primeiro story e daí não parou, né? E você já entrou agora na edição deste ano. Conta pra gente o que você já viu lá dentro. Lá dentro, aí eu vou deixar um gostinho, né? De quero mais pra todos vocês aí, pra surpresa, agora tá lindo, vice. A praia tá bonita, que agora lindo, o lago bonito. É praia. Agora o grande importante é o link, comprar o link, porque comprando aquele link ajuda hospital, modo diálise. E você vai ficar aqui quanto tempo ainda aqui fora? Aqui eu não vou nunca mais pra casa, vou abandonar até a família. Onde é que você fica, inclusive você que já tá indo aqui? Qual é a sua, o seu local? Eu tô, o grande apoiador meu aqui, que é como eu sou o brogueiro da Vaqueirama, foi o dono desse cavalo diamante aqui, o dono da Granja Maravilha, que deu o apoio, me deu a suíte lá, piscina, tudo, pra eu ficar aqui e realizar esse meu sonho. Pronto, então sendo assim, o senhor fica por aqui, sai, encontra o Carlinhos por acaso. Ei, deixa eu dar uma alô pra Jorge Gomes. Até umas horas. Jorge Gomes do Mercado Preço Bom, conhecido como Jorge da Ipioca. Valeu, Jorge. Olha, valeu, um abraço, tudo de bom pra você. Mande o nosso abraço também pro rei do Instagram e a gente vai encontrar o senhor lá dentro quando começar o Rancho do Maia. Vamos embora, Carlinhos Maia. Um beijo pra você e um abraço. E aqui, os meninos aqui tá de parabéns. Obrigado, deu pra sentir um gostinho do Rancho do Maia. O que é que vem aí? Luta, forró e mulher, novos personagens e claro, você vai conferir a cobertura completa no portal Gazeta Web, no Sabadão e no meu Instagram, @NetoMota. Alagoas, querida do meu coração, muito obrigado pela audiência. O Sabadão de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ver e rever o conteúdo da TV Gazeta quando você quiser, onde você quiser, através do canal do YouTube TV Gazeta Alagoas. A gente te espera. Não sai daí, manda sua sugestão de pauta para o meu Instagram, @NetoMota, Neto com 2 T's, Mota também. Até o próximo sábado. Esse é o Sabadão na tela da Gazeta.